Olá, olá, 17 de maio de 2021, confira as principais notícias desta terça-feira. Aumenta o alerta, sobe para 15 o número de tripulantes com Covid no navio fundeado no Maranhão. Presidente Jair Bolsonaro chega quinta-feira para visita ao Maranhão. Em Caxias, lançamento de campanha marca o dia de combate à violência sexual de crianças e adolescentes. No Café com a Difusora, mais uma história inspirada com empresários que se lançaram ao desafio de empreender. E ao vivo no estúdio, confira uma entrevista sobre o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Que seja essa terça-feira um grande dia para você, para sua família, com muita saúde, muita paz e muita informação. Se depender da gente, vai ser assim. Até às 8 horas da manhã tem informação demais aqui no nosso Bom Dia. Muita informação, informação não para quando chega o primeiro impacto. Obrigado você que toma o café da manhã com as principais notícias do dia ligado aqui na TV Difusora. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe que chega aqui na madrugada para fazer esse jornal que você acompanha e que é o mais tradicional da TV do estado do Maranhão, viu? A gente só agradece essa audiência que só cresce em todo o Maranhão. Olha só, subiu para 15 o número de tripulantes com Covid no navio ancorado aqui no estado do Maranhão. 3 estão internados em um hospital da rede privada aqui na capital. E a gente tem informações agora sobre esse assunto ao vivo com o Eduardo Ericeira, sobre esse assunto que a gente abre hoje o nosso Bom Dia. Ele está inclusive em frente lá ao hospital. Ericeira, bom dia. Muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima terça-feira a todos. A gente atualiza sobre a informação importante, né? A preocupação por parte de muitas pessoas envolvendo essa questão da pandemia da Covid, essa possibilidade de nova variante que é indiana, mas isso ainda não há confirmação. Houve essa confirmação, como você disse, de 15 pessoas, são 15 tripulantes, né, que testaram positivo para a Covid-19. Apenas 3 estão internados, os outros cumprem quarentena no navio que está fundeado nas proximidades do Porto do Itaqui. Ele não chegou a ancorar, não chegou ao Porto do Itaqui, está fundeado nas proximidades do Porto do Itaqui, mas não está ancorado no porto aqui da capital São Luís. Então, segundo o último boletim aí, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, o boletim que a gente tem que repassar aqui às pessoas, essas informações. O hospital não repassou o boletim exato do quadro clínico dessas pessoas que estão internadas, desses 3 tripulantes, mas a Secretaria Estadual de Saúde vem repassando essa informação à imprensa. Então, são 15 pessoas que testaram positivo aí, que estavam nessa embarcação, testaram positivo para a Covid-19 e 9 apresentaram aí resultado negativo. Como eu disse, Adalberto, há uma preocupação muito grande envolvendo essa questão da nova variante indiana. A Secretaria, ainda nessa nota que foi emitida na noite de ontem, na noite dessa segunda-feira, que é a informação mais recente que a gente tem envolvendo este caso, a Secretaria Estadual de Saúde ressaltou que já encaminhou essas amostras, essas que testaram inclusive positivas, essas 15, para o Instituto Evandro Chagas, em Belém, no estado do Pará, que fará o sequenciamento genômico para identificar a variante do vírus da Covid-19 nos tripulantes. Ou seja, como eu disse anteriormente, não há uma confirmação de qual variante, há confirmação sim desses 15 casos da Covid-19, mas não sabe especificar qual essa variante que essas pessoas acabaram se infectando. Aí sim vai aguardar o resultado do Instituto Evandro Chagas. Há uma preocupação sobre essa questão de variantes, tem a P1, tem a P2, tem a questão agora da indiana. A gente preparou uma reportagem que explica melhor sobre essa questão da preocupação das pessoas envolvendo a variante, inclusive com especialistas falando sobre essa situação. Vamos acompanhar na reportagem da Geice Gomes. O indiano segue internado na capital maranhense em um hospital da rede privada. O navio continua atracado em alto mar e foi inspecionado ontem por uma equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Os outros 23 tripulantes ainda estavam em quarentena na embarcação e foram submetidos ao exame de PCR. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão. Os 24 tripulantes embarcaram no navio na cidade do Cabo, na África do Sul. No país, uma variante mais transmissível do vírus circula há meses. Os tripulantes são indianos.
No país circula a variante B.1.617, classificada pela Organização Mundial da Saúde como, abre aspas, preocupante. Segundo pesquisas, ela é ainda mais transmissível e grave que outras variantes já monitoradas. Ainda não há confirmação do tipo de coronavírus diagnosticado na tripulação. A gente não sabe qual é o vírus mesmo, né? Ainda não só saiu que são 3 pacientes, né, que estão internados, que deu positivo, mas você não sabe qual é o vírus mesmo, né? Se é uma variante ou não. De repente, nem é uma variante. Aqui no Maranhão, 4 variantes da Covid-19 já foram detectadas, de acordo com o último levantamento divulgado pelo LACEN. O mapeamento foi feito a partir de 73 amostras coletadas em fevereiro. Dessas, 70 apresentaram mutações. De acordo com a análise, a principal variante que circula no estado é a P1, registrada inicialmente em Manaus. Ela estava presente em mais de 60% das coletas analisadas. A P2, que teve origem no Rio de Janeiro, tem prevalência de 13,8% na análise. A N9, que também já está em circulação em praticamente todo o país e no Maranhão, segundo o monitoramento, apresenta atualmente a incidência de apenas 5,5%. Além destas, há a mais recente descoberta, a variante N10, identificada inicialmente aqui no estado e com recentes registros de casos no Amapá. A N10 já apresenta uma prevalência de 19,4%. A gente não tem muitos detalhes, né, como é que foi essa viagem, se teve alguma parada, se foi direto da África do Sul para cá, como é que foi. Mas a gente tem que lembrar que o período de incubação da doença é muito curto, né? Então, normalmente é menos de uma semana, se admite até 14 dias, mas existem aquelas pessoas que não têm sintomas e que transmitem, né? Então, e às vezes transmitem durante longo tempo. Então, pode ser que no navio eles não tenham respeitado o protocolo, porque no navio o protocolo é o mesmo em todo lugar, né? Evitar aglomeração, fazer distanciamento, usar máscara. Isso tem, inclusive, estudo publicado mostrando que você consegue conter a transmissão dentro de navio usando esse protocolo. Pois é, Adalberto. Então há essa preocupação muito grande envolvendo essa questão das variantes. A gente ouviu aí a palavra de especialistas que são estudiosos nessa área, inclusive, sobre a questão da eficácia das vacinas para essas variantes. Por isso que é tão importante ainda seguir os protocolos sanitários. Uso de máscara em ambientes públicos, a questão da higienização das mãos, evitar aí aglomerações, enfim, todo o protocolo sanitário ainda muito importante neste momento. Adalberto, a gente atualiza aqui em relação a essa questão da internação dessas pessoas, portanto, são 3 que estão internados, foram 15 que foram confirmados para a Covid-19, 3 estão internados em um hospital particular aqui da capital São Luís, inclusive a gente fala aqui em frente a ele. Como eu disse, a gente só tem aí informação do estado clínico por conta aí de boletim que é emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, que são as notas oficiais que a gente repassa aqui às pessoas. Os outros que estão assintomáticos, eles estão, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde, a tripulação foi colocada em quarentena e isolada em cabines individuais no navio. A embarcação permanece em alto mar, na área de fundeio, como eu disse, ela não atracou aqui no porto do Itaqui, no porto aqui da capital São Luís. E as pessoas que foram identificadas, que foram testadas aí positivo para a Covid-19, estão em cabine de forma isolada, como prevê a recomendação. Por fim, a Secretaria Estadual de Saúde, só para encerrar, Adalberto, comunicou que segue acompanhando o caso sob a coordenação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do governo federal, e já notificou, inclusive, o Ministério da Saúde para a adoção das medidas cabíveis. Ontem, inclusive, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, se manifestou dizendo que a situação está sob controle, vem acompanhando cada caso, já repassou todas as informações, como eu disse aqui, ao governo federal, então não há motivo para pânico. Claro, a situação está sendo monitorada, está sendo checada, é aguardada aí esses testes que já foram encaminhados para o Instituto Evandro Chagas, e o governo do estado tem mantido aí contato direto com o governo federal, tanto por meio da Anvisa, quanto por meio aí do Ministério da Saúde. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Lembrando que o hospital informa que tem tomado todos os cuidados. O acompanhamento não é só do hospital, a Secretaria de Estado da Saúde também. Eles estão
isolados, esses 3 indianos que estão tripulantes do navio, que estão nesse hospital da rede privada, estão numa área absolutamente isolada, seguindo o protocolo, como manda todo o protocolo, segundo o próprio hospital, e acompanhamento também do Estado, que é dever do Estado acompanhar em relação a esse caso. A gente vai continuar acompanhando e atualizando você sobre essas informações, tá bom? Agora temos o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ele está na tela e os números agora atualizados são esses aqui, ó. 279.085 o número de casos, 248.320 recuperados. O número de casos ativos agora é de 23.038. Os óbitos chegam à casa de 7.727. Os novos casos registrados nas últimas 24 horas, 27 na Ilha de São Luís, 13 em Imperatriz e 319 nas demais regiões. E desde ontem estão permitidos eventos com até 100 pessoas aqui no estado. A medida de flexibilização das restrições acontece pela queda nos números da Covid-19 aqui no estado. No final de semana, aí o pessoal já exagerou, né? Já foi permitido, já havia autorização, por exemplo, para música ao vivo, mas aí teve muita gente que abusou, estabelecimentos que aí descumpriram o horário, inclusive, de funcionamento. Já era de madrugada quando um morador do bairro Anjo da Guarda registrou esta cena. Na frente de um bar, o veículo está com som alto. O horário permitido para eventos não foi respeitado. As imagens foram feitas no primeiro final de semana, após o governador anunciar novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Bares e restaurantes agora podem funcionar até às 11 horas da noite e colocar música ao vivo. O número de pessoas que podem participar dos pequenos eventos dobrou no novo decreto. Sentido geral. Flexibilização com responsabilidade. Flexibilização com normas sanitárias. Esse é o sentido geral. Com calma, com prudência e com normas sanitárias. Até o domingo, os eventos tinham a permissão de reunir 50 participantes. Agora, a partir de segunda-feira, o decreto libera eventos com até 100 pessoas. Mas a realidade é que muitos descumpriram o que estava previsto. Vários estabelecimentos foram autuados dentro dos territórios que foram percorridos por nossas equipes. Soubemos de várias denúncias que aconteceram em todo o território, através desses vídeos que chegam ao governo do estado do Maranhão. E, dentro do possível, a gente tentou fazer a verificação de boa parte dessas denúncias. As demais medidas de enfrentamento à Covid foram mantidas até 24 de maio. Já as novas alterações, caso a população não cumpra o que está previsto em decreto, pode fomentar um recuo na decisão. No próximo bloco você vai ver quem tem direito a vacinar contra a Covid nesta terça-feira. E Silva Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança, vai destacar inclusive o interrogatório do suspeito de matar uma mulher em um cemitério em São Mateus, no interior do estado. A gente volta já com um bom dia, é um instante só. Vai lá nas nossas plataformas digitais e acompanha o Bom Dia. Cria uma sala e compartilha com os amigos. Informação sempre é bom cedinho. Faça como o Vitor, que está com a gente acompanhando aqui no Facebook, entre outras pessoas. É hora da gente acompanhar o vacinômetro da Covid-19 aqui no estado. Está na tela para você. 1.544.288 doses distribuídas no Maranhão. Em São Luís, 313.746 doses. Lembrando que no Brasil, infelizmente, a gente está com só 2% da população vacinada na segunda dose, não é? Você de volta aqui com a gente no Bom Dia Maranhão com as principais notícias do dia. Olha, a gente agora vai trazer para você informação sobre quem vai vacinar hoje aqui na capital maranhense. O Eduardo Bueno tem esses dados atualizados para a gente, traz agora a informação. Olá, Bueno, boa terça-feira. Boa terça-feira para você também, Adalberto. Bom dia a todos. A Prefeitura está reforçando, então, a vacinação da primeira dose para as pessoas que têm comorbidades. Por exemplo, pessoas que estão previstas no Plano Nacional de Imunização, pessoas que têm renais crônicos, gestantes e também aquelas mulheres que deram à luz recentemente até 45 dias e que têm comorbidades e também pessoas com síndrome de Down que têm mais de 18 anos. Elas podem comparecer daqui a pouquinho no Centro Municipal de Vacinação no Sebrae ou no drive-thru, que fica instalado em um shopping na região do Maranhão Novo. Esse é o calendário, esse reforço tem sido feito pela Prefeitura, Adalberto, justamente porque a Prefeitura está detectando que ainda faltam pessoas que fazem parte do grupo
grupo de risco para se imunizarem. Além disso, tem a segunda dose, o alerta também para quem está com a segunda dose atrasada, tanto da AstraZeneca quanto da Coronavac. Está disponível então para vacinação no drive-thru também, que fica no shopping ali na região do Maranhão Novo. Então, a partir das 8 da manhã você pode levar o seu documento oficial com foto e também o seu cartão de vacinação. Agora, a segunda chamada aos profissionais da educação, da rede pública municipal, rede comunitária e também da rede particular, universidades particulares, esses profissionais que têm mais de 40 anos e que não se vacinaram na primeira chamada. Hoje, então, começa a segunda chamada apenas para essa terça-feira e eles podem se vacinar no drive-thru que funciona na Universidade Federal do Maranhão, quanto também no Centro de Convenções da UFMA. O que é preciso levar? Você já sabe, então, documento de identificação com foto, saber se seu nome está na lista e também o último contra-cheque atualizado. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, viu, Bueno, pelas informações. Está aí o nosso Eduardo Bueno atualizando para você o calendário de vacinação, saber quem vacina hoje, nessa terça-feira. Vamos virar a chave. Aliás, eu quero só lembrar que amanhã nós vamos receber aqui no estúdio, ao vivo, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que vai atualizar os números para a gente, falar sobre a pandemia, sobre como que o Maranhão está reagindo, a situação hospitalar aqui no estado, a situação também relacionada ao navio africano que está fundeado aqui do Maranhão. Todos os detalhes amanhã ao vivo aqui no nosso Bom Dia. Agora é hora de falar de segurança. Comigo, Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Roberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a polícia interrogou o homem suspeito de cometer aquele homicídio, aquele feminicídio, né, no caso lá em São Mateus. Exato. O Carlos de Lima, ele foi preso ainda no domingo, não é? Porque a polícia já tinha indícios do envolvimento dele naquele crime bárbaro lá na cidade de São Mateus, onde a Josiele da Silva foi encontrada morta dentro do cemitério com requintes de crueldade. Ela tinha o rosto dilacerado, uma cruz numa sepultura foi utilizada como instrumento para praticar o crime, de acordo com levantamentos feitos pela polícia. E o Carlos de Lima, ele foi a última pessoa a ser vista em companhia dessa moça, estiveram numa festa lá na zona rural, lá de São Mateus, saíram de lá já na madrugada de domingo, e aí foi a última vez que ela foi vista, já que no domingo de manhã ela foi encontrada morta nessas condições aí. A polícia diz que não tem dúvida que ele foi o autor do crime, embora ele esteja negando, está preso, mas ele continua negando, dizendo que é um determinado trecho do percurso que ele estava indo para casa, a moto estancou e ela se desesperou, saiu correndo da garupa da moto e etc. Um outro detalhe que leva a polícia a afirmar a participação dele no crime é o fato de ter sido encontrado a bolsa e o celular da vítima foram encontrados com ele, né, no momento da prisão. Uma coisa que esse álibi dele, ele pode cair por terra a partir do momento em que os exames do Instituto Médico Legal e do ICRIM foram concluídos para cá, para onde o corpo foi encaminhado. Tem o DNA, né? Tem os exames laboratoriais que poderão derrubar esse álibi dele, caso realmente ele tenha sido o autor desse crime aí. Vamos aguardar. Ô Silvan, motoristas que transitavam pela MA 201 flagraram uma condução de uma motocicleta em uma rodovia por uma criança, Silvan. Tem as imagens? Exatamente, tem as imagens, a pessoa filma de dentro do carro, assustada, não é? A condução, olha lá, é o menino, não é? E ele vai seguindo aí pela rodovia MA 201, é de dia, né? Você vai ver que está claro. E essa rodovia, a responsabilidade, a fiscalização do trânsito nessa rodovia é de competência do BPRV, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Você vê, né, ao longo dessas rodovias tem sempre uma viatura parada lá em observação e infelizmente o moleque trafega tranquilamente, aí a pessoa revoltada, indignada, né, fez o áudio e gravou esse vídeo aí que viralizou, foi colocado aí nas redes sociais. É uma pena porque a gente vê às vezes cenas como essa acontecendo, nem geralmente se consegue registrar, certo, mas infelizmente ainda acontece muito, né? Principalmente no interior do estado. No interior do estado, onde não tem grande fiscalização nenhuma, isso é muito comum. E aí é um risco, né, para a própria vida do menino, e ele coloca em risco também a vida de outras pessoas a partir do momento em que está conduzindo uma motocicleta sem ser habilitado. Tá? Obrigado, Silvan. Até amanhã, viu? Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves com a gente no quadro de segurança aqui do Bom Dia.
Da capital, a gente vai agora para o interior do estado. Vamos a Caxias. Informações ao vivo agora da região dos Cocais. Quem está comigo é a Raquel Souza. Boa terça-feira, Raquel. Olá, boa terça-feira a você, Adalberto, boa terça-feira a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. E olha só, começou ontem a vacinação contra a influenza em escolas polo de Caxias, ou seja, para professores, né? Esses locais foram escolhidos para facilitar, né, para evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde e também para ter um maior controle da imunização nesses profissionais. Lembrando que esse processo de vacinação contra a influenza, a segunda fase, na verdade, começou no dia 11 de maio e segue até o dia 9 de junho. Para professores, lembrando de todas as idades, nesse caso não tem público-alvo para professores. A partir de 18 anos já podem se vacinar nas escolas polo. A primeira escola que está sendo utilizada para essa vacinação é o Colégio Leôncio Magno, que fica no bairro Campo de Belém, em Caxias. Já os idosos estão sendo vacinados a partir de 60 anos ou mais. Os idosos devem se dirigir às unidades básicas de saúde. Já os professores devem escolher a escola polo, né, que geralmente envolve de 5 a 6 escolas do entorno, né, da região, e levando, é claro, os documentos de identificação com foto, o CPF ou o cartão do SUS, além, é claro, isso é muito importante, levar um contra-cheque de 2021, senão realmente dificulta aí o processo de vacinação. E tão logo, né, de acordo com a vigilância epidemiológica, tão logo esses professores sejam imunizados da rede municipal, lembrando, será a vez dos profissionais da educação das redes estadual e privada. E mudando de assunto, né, no último fim de semana, o município de Caxias não registrou nenhum óbito e até ontem também, segunda-feira, não tinha sido registrado mais nenhum óbito, mas nas últimas 24 horas, aliás, a partir da tarde de ontem, né, menos de 24 horas, foram registradas aí 5 mortes, né? Eram 352 mortes, agora somam 357 mortes. E esse número de casos confirmados até a sexta-feira passada era de 11.407 casos. Até hoje está em 11.472 casos de pessoas confirmadas aí com a doença. Pessoas recuperadas somam 10.097. Os casos ativos, né, preocupam muito as autoridades em saúde do município. São 898 casos casos ativos. Nas últimas 24 horas foram registrados mais 32 novos casos de coronavírus no município. Em relação às taxas de ocupação de leito, né, leitos de UTI que envolvem 3 unidades, está em 55%, e em relação às taxas dos leitos de retaguarda está em 43%. Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem o decreto que institui o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. A assinatura do documento ocorreu durante o evento de lançamento de uma campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na sede do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A iniciativa é parte do Maio Laranja, movimento criado para chamar a atenção da sociedade para o problema. E por falar nessa campanha, hoje, inclusive, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e em Caxias, uma programação marca a data. A campanha traz como símbolo uma flor de cor laranja, forma de recordação dos desenhos feitos na infância. Lembra ainda a delicadeza e a necessidade do cuidado e proteção. Várias são as ações da campanha Maio Laranja em Caxias, desenvolvida através da parceria entre vários órgãos. A Secretaria de Assistência Social do município, juntamente com todos os órgãos que defendem o direito da criança e adolescente, como o CMDCA, que é o Conselho de Direitos, o CREAS e o Conselho Tutelar, se uniram, né, em defesa das crianças e dos adolescentes do nosso município, para que a gente venha desenvolver uma campanha ampla, como a gente está fazendo, né, para que a sociedade não se cale e se levante também em defesa das nossas crianças. O principal objetivo da campanha Maio Laranja é orientar a população sobre as diferenças entre abuso e exploração sexual, trazer dicas sobre como identificar a violência e incentivar quais casos devem ser denunciados. Isso vale tanto para casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como situações de negligência e trabalho infantil.
Dados apenas do Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Caxias, o CREAS, mostram que após o aumento de denúncias, os números de abuso sexual no município envolvendo menores no ano passado diminuiu em relação a 2019. Em 2019 foram 34 casos. Em 2020 esse número baixou para 9. Mas os números ainda servem de alerta. No dia D da campanha, que é nesta terça-feira, 18 de maio, várias outras ações de conscientização serão realizadas em bairros distintos de Caxias. E a gente vai fazer blitz em todos os bairros, em todas as ruas, tanto da zona urbana quanto da zona rural. A gente recebe muitas denúncias da zona rural. Então, como não dá para visitar todos os povoados, a gente vai visitar os povoados que a gente considera mais vulneráveis, para que a gente esteja, né, visitando os balneários, os bares e as famílias especificamente, para falar da importância do que é o nosso tema. Acontece durante toda essa semana, a Semana Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia. Ontem, a data 17 de maio, marcou a data em que a homossexualidade deixou de ser considerada uma patologia pela Organização Mundial de Saúde. A data virou uma referência, não apenas, claro, para a garantia de direitos, mas a promoção dessas pessoas que no dia a dia lutam para serem respeitadas pelas suas condições e ainda são vítimas do preconceito, da intolerância. Aqui no estúdio eu converso sobre o assunto com o Carlos Wellington Soares Martins, que é do Fórum de Entidades LGBTI+, do Maranhão, e do Observatório de Políticas Públicas LGBTI+, aqui do nosso estado. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos, todas e todos. São grandes os desafios, mas hoje, se a gente pudesse falar sobre o principal deles, o que a gente poderia eleger como principal nesse enfrentamento? Adalberto, se a gente não perder de vista que o estado do Maranhão ele tem uma marca histórica muito negativa no Brasil, a gente conta com o primeiro caso de LGBTfobia no Brasil registrado, que foi justamente um indígena tupinambá chamado Tibira, que foi condenado em 1613, quando a Inquisição passou aqui pelo Maranhão. Ele foi condenado pelo crime de sodomia, que era a forma como se referiam a quem mantinha relação sexual com pessoa do mesmo sexo. E aí o indígena tupinambá foi colocado na boca de um canhão e foi assassinado em praça pública, servindo inclusive como um lazer da população que foi assistir à sua execução. Então, foi erigida uma placa em memória ao indígena Tupinambá Tibira, que fica ali no Centro Histórico de São Luís. Então, a gente percebe que a LGBTfobia ela é estrutural e histórica. E a gente não avançou muito. A gente ainda apesar de ter ocorrido a criminalização da LGBTfobia em 2019, nós ainda somos o país que mais mata LGBTs no mundo. E são dados levantados pelo Grupo Gay da Bahia e pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Então, a gente tem ainda uma projeção de crimes letais, mortes letais da população LGBT com prevalência da população trans. Então, eu acho que o nosso principal objetivo é justamente o enfrentamento à LGBTfobia, que não acabou, ela ainda acontece e a gente tem que conseguir diminuir e acabar com essa mazela da sociedade. Esse enfrentamento passa por políticas públicas e precisa de dados para se trabalhar, para se planejar, enfim, sobre o assunto. Não há uma carência ainda também aqui no Maranhão desses números, desses registros, Carlos? Política pública precisa de indicadores, né? Ela precisa de dados, né? E a gente percebe que não só no Maranhão, mas a nível nacional, não existe nenhum levantamento das mortes letais da população LGBT feitas pelos estados. Geralmente essas iniciativas, como as que eu citei, são da sociedade civil organizada, né? Então, são os movimentos que se organizam para fazer os levantamentos. Tanto que nessa semana que a gente vai apresentar o boletim, na sexta-feira, organizado pelo Observatório de Políticas Públicas, das mortes letais da população LGBT no estado do Maranhão no ano de 2020. Então vai ser um momento histórico, a sociedade civil organizada fazendo a sua devolutiva para a sociedade. Um outro débito é em relação, por exemplo, a casas-abrigo. Elas existem no Brasil, mas em geral de parceria público-privada, mas com o Estado, quer dizer, com o poder público bancando uma instituição como essa, não existe, né? É uma luta no Maranhão para a implantação do Casarão da Diversidade? Isso, o Fórum está emplacando várias mediações com o governo, a gente está tendo algumas conquistas, e um dos projetos é justamente o Casarão da Diversidade. Não existe, a nível nacional, nenhuma casa que seja mantida única e exclusivamente pelo poder público. A maioria são entidades
ONGs. Aqui mesmo no Maranhão nós temos o Instituto Raíssa Mendonça, a Casa Florescer, que é mantido por uma entidade, uma ONG, mas a gente entende que esse serviço ele tem que ser garantido pelo Estado, ele tem que ser nem é uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Então, principalmente com a pandemia, a gente percebeu que a população LGBT também ficou muito vulnerável. Então, a intenção é criar uma casa de acolhimento da população LGBT e mais do Estado do Maranhão em situação de vulnerabilidade e risco social. Há um dado aqui, um cruzamento entre a pandemia e a LGBTfobia. Esse dado é da Organização das Nações Unidas. E ainda nos primeiros meses da crise sanitária já mostrou que, em abril de 2020, divulgou um comunicado antecipando que a emergência sanitária exacerbaria as violências sofridas por LGBTIs. É claro que isso aí é um longo caminho, inclusive para pesquisas que estão sendo feitas agora, mas um dos desafios, por exemplo, é a própria questão do desemprego, né, que chegou com muita força. E aqui um outro dado da Aliança Nacional LGBTI estima que o desemprego possa chegar a 40% da comunidade LGBTI e 70% da população trans. O que está sendo feito no Maranhão para a gente tentar superar essa dificuldade? Pois é, por isso que o tema da nossa semana estadualizada é a saúde da população LGBTI+, em tempos de pandemia, frente ao avanço do neoconservadorismo no Brasil. Porque a gente entende que muitos direitos da população LGBTI+, recrudesceram, principalmente nesse período, nesse avanço desse conservadorismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem feito alguns enfrentamentos e aqui no Maranhão a gente tem avançado em algumas pautas. Nós estamos em constante diálogo com a Secretaria de Trabalho e Renda para trabalhar essa perspectiva de formação técnica e qualificação profissional. Nós também compomos o Comitê Técnico da Secretaria de Saúde para a formulação do Plano de Saúde Integral da População LGBTI+. E também estamos articulando o projeto Escola Sem LGBTfobia. Então, são várias frentes que são justamente trabalhadas em conjunto com os movimentos sociais e poder público para a gente avançar com a pauta LGBTI+, no Maranhão. Há um dado também significativo, que são os 10 anos agora, né, um marco desses 10 anos, no caso da decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo as uniões homoafetivas, né, uma garantia de direitos importante. Eu mesmo me beneficiei dessa lei, né, eu sou casado, e a gente percebe assim que o que para algumas pessoas é muito normal e muito comum, para os LGBTs ainda são conquistas que devem ser celebradas. Nenhum hétero vai sofrer algum tipo de agressão se andar de mãos dadas com seu companheiro e sua companheira, o que já pode ocorrer com um casal homoafetivo, porque a gente entende que o ódio é latente e o que a gente quer não é que a pessoa aceite, mas que ela respeite, ela entenda que aquele LGBT, aquela LGBT são sujeitos de direito. A gente faz parte da sociedade, a gente paga os nossos impostos e nós queremos os nossos direitos garantidos. Obrigado, Carlos Wellington, pela entrevista aqui com a gente. Você falando nessa data, né, ainda na semana, que inclusive vai até sexta-feira, né? Semana Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia, que é online, inclusive, esse ano. O convite fica para que vocês sigam as redes sociais, tanto das Secretarias de Direitos Humanos, quanto dos coletivos e movimentos LGBTI+. Nós já tivemos atividades em Coroatá, Bacabal, São Luís, Passo do Lumiar, Coroatá. Então é só seguir. No município que você vive, deve estar ocorrendo alguma iniciativa voltada à Semana Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço. No próximo bloco, o presidente Jair Bolsonaro confirma a agenda do Maranhão para quinta-feira. E mais, João Coutrinho vem aí com os bastidores da política. A gente volta já já, depois do intervalo, um instante só. Já voltamos com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Olha, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a agenda do Maranhão para esta semana, quinta-feira, para ser mais preciso. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira. Olá, Ericeira. Pois é, Adalberto, o ministro do governo federal, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, confirmou a vinda do presidente Jair Bolsonaro para esta semana, na próxima quinta-feira. Ele vai vir aqui ao estado do Maranhão para inaugurar uma estrada que liga o Maranhão ao Piauí, dois estados importantes, né, da federação. Uma estrada também importante, que é justamente na BR-235, que liga as duas regiões sul
dos dois estados, do Maranhão e do Piauí. Segundo o governo federal, essa obra que teve início em 2019 vai ser entregue, inclusive, antes do prazo. Será a segunda vinda do presidente Jair Bolsonaro ao estado do Maranhão. Há meses atrás ele veio também para a inauguração de uma obra na área de infraestrutura, que foi aí essa obra que faz parte da duplicação da BR-135 e agora essa ponte que liga os estados do Maranhão e do Piauí. Só antes de passar a bola para você, devolver a bola para você, Adalberto, uma outra informação importante envolvendo ainda a questão do governo federal é uma provável substituição do programa aí social, o programa importante do governo federal, o programa social, o Bolsa Família, que deve ser substituído por um outro programa. O presidente Jair Bolsonaro já mencionou que quer que esse programa aí, ele surja, ele aconteça, ele vire uma realidade antes do mês de agosto. Inclusive cobra aí do Ministério da Economia, da equipe econômica do governo federal. Ainda não tem um nome concreto, um nome certo para esse novo auxílio. Ele só disse que quer que o valor fique pelo menos cerca de R$350, que seria maior do que o valor que está sendo pago agora na segunda rodada, que é de R$250 do auxílio emergencial. No ano passado, durante a pandemia, foi pago aí R$600, agora na segunda rodada R$250, ele quer que fique pelo menos em R$350, que é um projeto aí, um programa que será pago em substituição ao Bolsa Família, uma cobrança do presidente, a equipe econômica dele. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Agora a gente fala de política com a participação do colunista John Coutrinho. John, agenda confirmada do presidente? Adalberto, tem uma polêmica lá em relação a essa ponte, porque é uma briga para... Bom dia a todos, né? Bom dia a você. É uma briga aí para qual vai ser o nome dessa ponte, né? Vamos lá. Do lado do Piauí, né? Os políticos do Piauí querem que seja o ex-governador Lucídio Portela. Lucídio Portela, portanto, primeira opção de nome. Certo. Do lado do Maranhão, o senador Roberto Rocha quer que seja Luiz Rocha, né? O pai dele, já falecido ex-governador. Será que vão ter duas placas até o meio da ponte? Pois é. Vai ter que dividir, né? Um lado do outro. Os moradores querem que seja o Antônio Canoeiro. Então já tem três placas aí. Porque esperar qual que vai ser colocado. Isso. O Antônio Canoeiro era que fazia a travessia, né? Entre os dois municípios quando não tinha ponte. Então, Antônio Canoeiro quer os moradores. Já o prefeito de Santa Filomena quer Ponte da Amizade. Então são 4. São 4 possibilidades de nomes aí para essa ponte. Bem concorrido o negócio. Bem concorrido. E além, né, da inauguração dessa ponte, há a possibilidade do presidente vir à Açailândia. Também a Açailândia, né? Há essa possibilidade, não está fechada, estão vendo aí a agenda do presidente para que ele possa dar uma volta lá rapidinho à Açailândia, também aqui da parte do Maranhão. Mas já vamos aguardar aí, até quinta-feira a agenda está fechada. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal vai avaliar queixa-crime do governador Flávio Dino? E ainda relacionado, para você ver, Adalberto, essa polêmica, né, da vinda do presidente Bolsonaro ao Maranhão. O que acontece? Você lembra daquela época, né, que o presidente viria a Balsas, mas não veio porque alegou que o governo do estado não deu segurança, exatamente. E aí o governador Flávio Dino fez uma queixa-crime, entrou no STF contra o presidente da República. E aí havia uma discussão ontem no plenário do STF, plenário virtual, se devia encaminhar logo para a Câmara ou se o ministro Marco Aurélio avaliasse logo isso. O Toffoli queria que o ministro Marco Aurélio avaliasse esse pedido logo antes de enviar para a Câmara. Ou se arquiva ou não, né, se dá prosseguimento. E venceu a tese do ministro Dias Toffoli. Portanto, o ministro Marco Aurélio, terá que analisar essa queixa-crime do governador Flávio Dino, né, contra o presidente Jair Bolsonaro. Depois encaminha para a Câmara Federal. Importante lembrar, né, que outras ações já correram ali no STF, mais recente, questão do censo, o governo do Maranhão entrou também no STF, teve uma vitória. Depois a questão da vacina Sputnik também, da Rússia, né, o governo do Maranhão também deu entrada no STF com essa ação e também garantindo no primeiro momento, né, uma vitória ali para que a Anvisa analisasse esse pedido, né, emergencial de uso da vacina Sputnik. Então, vai ser mais uma ação travada pelo governo do Maranhão, mas desta feita contra o presidente Jair Bolsonaro ali no STF, né? Portanto, o ministro Marco Aurélio Melo com essa demanda em mãos relacionada ao governo do Maranhão. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, hoje nós vamos dar sequência às entrevistas no quadro Café com a Difusora. A Cristiane Moraes continua conversando com empresários que resolveram apostar no empreendedorismo e que hoje viraram referência em suas áreas de atuação. Confira.
Olá, Adalberto. O Café com a Difusora traz hoje Paula Goulart como entrevistada. Ela é diretora-geral do Complexo Jardim da Paz. Seja bem-vinda, Paula. Bom dia, muito obrigada. Bom, Paula, vamos começar falando dessa empresa que já tem 36 anos e é uma empresa familiar, né? 36 anos de história, é muito tempo no mercado de São Luís, né? Sim, meu pai fundou a empresa, né, em 1987 e desde então nossa família tem gerido e hoje eu estou à frente como diretora do grupo. Agora, qual é que é o diferencial hoje que o Jardim da Paz oferece, né, em termos de negócio para esse mercado, que é o mercado diferenciado, é o mercado singular, né? Sim, nossa missão é homenagear vidas e preservar memórias, acolhendo comunidades e lutados. Então, para a concretização dessa missão institucional, nós temos um programa chamado Luto pela Vida, que é de acolhimento às famílias enlutadas, né? Que ela é um programa que acolhe essa família posterior ao luto, né, posterior à perda do ente querido, e existe um apoio psicoterapêutico, né, com psicólogos especializados em luto e que as famílias se reúnem para falar sobre esse tema, né. Então existe um apoio mútuo, né, uma troca de informações, troca de experiências, isso ajuda muito nesse trabalho. Além disso, a gente também tem os rituais de despedida do ente querido, que nós entendemos que isso é muito importante também para a cura do luto, né? Então, nós temos investido muito em cerimônias de despedida. Nós temos uma equipe cerimonial com mestres de cerimônias, né, que fazem músicas, que cantam aquela música que foi especial para aquela pessoa que faleceu. E isso também tem acalentado muitos corações das famílias enlutadas. Agora fala pra gente, o Jardim da Paz ele não é só um cemitério, né? Hoje é um complexo. Como é que funciona esse complexo? Exato, a gente tem, além do cemitério Jardim da Paz, nós temos o crematório, nós temos funerária, com planos funerários também preventivos, nós temos laboratório, né, de conservação, nós temos floricultura, então nós temos todos os serviços que são necessários para esse momento. Agora, o serviço de cremação dos corpos é algo muito novo ainda aqui no Maranhão, né? Como é que as pessoas têm recebido, né, esse serviço? Olha, até por ocasião mesmo da pandemia, a gente percebeu um aumento bem grande da demanda para esse tipo de despedida, né? Acho que existe um tabu ainda muito grande, sim, existe uma cultura mesmo, né? Podemos dizer assim, do sepultamento, mas a gente percebe essa mudança no comportamento do maranhense, assim, do ludovicense. Ele tem buscado mais esse tipo de serviço da cremação. Aí na venda, né, desse produto, que é um produto diferenciado, existe essa preocupação em explicar como é que é esse processo, em haver um convencimento, né, de como é que é esse ritual, porque é um ritual diferenciado, né? Sim, sim. Na verdade, assim, o que eu posso até esclarecer para a população é que muitas vezes as pessoas falam que tem interesse na cremação, mas elas não manifestam esse interesse, sim, em vida, né? E é muito importante essa manifestação, porque a legislação que trata sobre isso, ela necessita que o familiar ele realmente diga em vida o interesse dele da cremação. Então, assim, aconselho, né, quem tem essa vontade de ser cremada, sempre manifestar de alguma forma esse interesse. Essa manifestação ela tem que ser legal, tem que ser registrada, como é que é isso? Ou só para os entes, para os parentes que você manifesta isso? O que a legislação diz? Olha, o ideal, né, era que a pessoa realmente deixasse isso por escrito, né, porque se você só falar para o familiar, de todo modo, depois do falecimento, quem vai decidir é a família, né? Então, assim, mas 99,9% das vezes que a pessoa manifesta para a família ela cumpre a vontade do falecido. Então, se não deixar por escrito, não teria tanto problema. Agora, Paula, nesse período de pandemia, a gente viu aí muitas normas sanitárias, né, que atingiram aí todos os setores, né, e também os cemitérios. A gente viu a sobrecarga, né, desses complexos, né, para atender a essa demanda, né, de um número, né, que para a gente é extremamente triste, né, mas que existe um mercado para atender essa demanda. Esses complexos, os cemitérios tiveram que se reinventar nesse período agora para atender toda essa demanda, que foi muito maior, é claro, do que antes da pandemia? Sim, tem dois pontos bem importantes nesse tema. Com relação ao atendimento, a gente realmente se inovou para fazer um atendimento mais virtual, né? Nós ampliamos o atendimento por WhatsApp, redes sociais, para poder justamente a pessoa não precisar se deslocar, né, de suas casas para manter realmente esse isolamento. Nós aumentamos o número de atendentes,
Nós aumentamos o horário de atendimento também, né? Em momentos de pico da pandemia, a gente teve sepultamento até a noite, né? Então, a gente teve esse aumento. E, assim, no segundo ponto que eu posso falar é que, nesse momento, mais do que qualquer outro, a família realmente precisou de um acolhimento diferenciado, né? Porque é um momento que todos nós, né, sofremos muito, nos sentimos muito abalo emocional, né? Mexeu com o emocional de todo mundo. Imagina para essas famílias que perderam seus entes queridos e que não puderam se ter uma despedida, não puderam mais ver seus entes queridos, só se despediram dos hospitais e não conseguiram mais ter nenhum tipo de contato. Então, realmente, esse acolhimento, esse atendimento humanizado, ele se tornou ainda mais importante. Quer dizer, o complexo teve que se adaptar estruturalmente, né, para poder receber, né, esses corpos, né, de maneira diferenciada, e também teve que haver um cuidado aí por parte dos colaboradores, ou seja, dos funcionários, né, que fazem esse atendimento, né? Exatamente. Então, assim, como eu disse, se em todos os momentos o atendimento humanizado acolhedor é importante, nesse momento ele se mostrou ainda mais importante. Então, nós fizemos, inclusive, oficinas com psicólogos para treinar nossos funcionários para ter esse atendimento acolhedor e humanizado. Que tiveram que ter um cuidado maior sanitário, né? Quer dizer, o complexo teve que investir nisso também, né? Eu estava até comentando há pouco que são 3 valores muito importantes. Um é o valor do respeito às normas sanitárias mesmo, das normas legais. O segundo é o respeito à saúde, inclusive do nosso colaborador. E o terceiro valor é o valor do acolhimento ao enlutado, porque a gente sabe que essa cerimônia de despedida é fundamental para a cura do luto, né? Então, a gente tentou, de todas as maneiras, conscientizar a família de evitar essa aglomeração. Então, a gente distribui pulseiras, né, com limites de pessoas, né, para que as pessoas mantenham o distanciamento também no momento, né, dessa despedida e evitem realmente, a gente aconselha que pessoas com comorbidades ou pessoas mais idosas não compareçam, né? Mas a gente sabe que é muito importante para essa pessoa vivenciar esse momento da perda, esse momento da despedida, para poder passar por esse processo de luto da melhor forma possível. Agora, Paulo, existe muito tabu em você adquirir, por exemplo, um plano funerário, algo do tipo, né? Por conta de que o ser humano ainda não lida muito bem com a questão da morte, né? da passagem, né? Mas é algo extremamente fundamental, é como você investir, eu penso, num plano de saúde, né? Sim. Então isso tem que fazer parte do nosso planejamento familiar, não é isso? É verdade. O que acontece é que, como a gente desde criança estuda aqui na biologia, que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? Então, ter essa consciência da finitude é um tabu, a gente não quer falar sobre isso, mas é uma realidade. E, às vezes, as famílias que não se precavinem, não se planejam, elas, no momento dessa necessidade, que ela vai acontecer em algum momento, com algum familiar ou não, elas, às vezes, são pegas de surpresa, elas não estão planejadas nem financeiramente, muito menos emocionalmente, e, às vezes, tomam as piores escolhas. Elas, às vezes, contratam algo que elas não queriam por um preço, às vezes, muito mais elevado do que se elas realmente fossem precavidas e adquirissem o plano com previdência. Paula, a gente quer agradecer a tua participação aqui no Café com a Difusora, Difusora, dentro do Bom Dia Maranhão. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Adalberto, é com você. Obrigado, Cristiane. A nossa entrevistada também. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã aqui no estúdio eu vou receber o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que vai fazer um balanço desse tempo de pandemia, falar sobre esses assuntos, as ações relacionadas as ações que estão acontecendo, né, da Secretaria de Saúde, e recebo também Max de Castro, que é superintendente da FEComércio, para fazer um balanço para a gente sobre até agora os impactos da pandemia, inclusive nesse setor tão importante da economia. A gente encerra o programa hoje com a imagem para inspirar você. Vamos para a Lagoa, aqui na capital maranhense, com imagens da capital do nosso estado. É assim que a gente encerra o Bom Dia com esse cartão postal, um dos cartões postais de São Luís. Muita saúde, muita paz. Amanhã às 7 a gente se reencontra, se Deus quiser.